Boa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nessa apresentação, há um grande motivo de alegria. As crianças estarão transmitindo aos pais a mensagem de Deus. Enfim, é uma orientação de Deus aos pais de como devemos educá-las. Diante do mundo atual, agora mais do que nunca, os pais cristãos devem ensinar a palavra de Deus para seus filhos. Devem dar um direcionamento espiritual dentro da sua palavra. E o mais cedo possível, para que elas tomem a mais importante decisão de suas vidas, o caminho para o céu. Nessa viagem que faremos com os personagens da Bíblia, todas tiveram uma base familiar, segundo a Bíblia, através do exemplo dos pais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos à história. Vamos pensar numa família cristã: pai, mãe e 2 filhos. Os pais diariamente estudam a Bíblia com os 2 filhos. Eles levam a sério a ordem que Deus dá a este provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Todo dia, eles fazem um culto doméstico com seus filhos. Josué e Lídia, Pronto, mãe! vocês estão gostando de estudar a Bíblia? Sim, estou gostando muito. Eu também. Terminamos o assunto sobre os livros da Bíblia, mas agora... Mãe, me sugere uma curiosidade. A Bíblia fala de vários personagens, mas existe história de crianças bíblicas também? Claro que tem, e são lindas histórias. Sim, temos várias. Tive uma ideia. Vocês vão pesquisar essas histórias. Josué, você pesquisa o Velho Testamento e Lídia, você pesquisa o Novo Testamento. Que boa ideia! O papai está de serviço, mas quando ele voltar, já estaremos com esse estudo feito. E com certeza ele vai gostar. Pode deixar que eu já vou passar uma mensagem para ele e eu tenho certeza que ele vai amar. Eu já vou mandar mensagem para ele e tenho certeza que ele vai amar. Amanhã, na hora do culto doméstico, vocês vão me apresentar tudo. Tudo bem, vamos ao estudo. Foi difícil o estudo? Não, foi muito bom. Só que eu tive a ideia de convidar os meus amigos da igreja para cada um representar os personagens do Novo Testamento. Eu também fiz isso com os personagens do Velho Testamento. E deu tudo certo? Sim! Vamos apresentar esses personagens, por enquanto é só um ensaio. Os primeiros personagens do Velho Testamento são Miriam e Moisés. Ótimo, pode começar o ensaio. Mas tenho uma boa notícia para vocês. O pai de vocês me ligou e falou que está chegando por aí. E aí, família? Oi, pai! Oi, pai! Olha, vim mais cedo, para poder ver se vocês fizeram a lição de casa, hein? Quem é você? Eu sou Miriam, uma menina hebreia. Meus pais são da casa de Levi. Eu nasci no Egito. Ué, mas se você é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, por que você nasceu no Egito? Meu ancestral, José, se tornou o segundo homem do grande império do Egito. Mas como foi isso? O Egito nessa época era a maior potência do mundo. Sim, mas não se esqueça que José, filho de Jacó, era um grande servo de Deus, obediente em todas as suas ações. Deus o usou para salvar o povo hebreu de uma grande seca. É verdade. E por tabela, ele salvou o Egito e os outros povos. Agora eu me lembro, o faraó o reconheceu como um grande homem, sábio e honesto, e o colocou como o segundo do seu reino. Permitiu que a família de José fosse morar lá no Egito. Exatamente, mas o tempo passou, o faraó morreu, José também morreu. Agora eu me lembro, o povo hebreu aumentou muito em número. O faraó atual
perseguiu os seguidores de Deus. No livro de Êxodo, fala dos impostos aumentando, trabalho pesado, enfim, dura servidão. E O faraó deu uma ordem absurda para as parteiras egípcias. Elas deveriam matar os bebês meninos dos hebreus. sim, Mas elas não obedeceram ao faraó. sim, as parteiras temeram a Deus. Êxodo 1:22. Aí, um dia, nasceu meu irmãozinho, lindo, lindo. Mas a minha mãe começou a criá-lo em segredo. Moisés. Moisés, conta a tua história. Minha mãe chama-se Joquebede. E ela viu que eu estava muito forte e chorando alto. Não dava mais para me esconder. E como ela era uma boa mulher, praticava a palavra de Deus, foi orientada a me colocar em um centro divino. Ela foi muito inteligente, ela cobriu todos os espaços daquele cestinho e enfim ele ficou impermeabilizado com um produto que tinha essa função. Sim, eu não iria dar aquele barquinho que a minha mamãe fez. Depois a minha irmã me levou e colocou no rio Nilo, onde a princesa e as suas servas se banhavam. Perto de uma vegetação, ficou fácil da princesa me ver. Mas agora eu tive uma dúvida. A sua irmã estava te acompanhando em todo o trajeto? Sim, e aconteceu um final feliz. Como foi? A princesa ficou com pena de mim e falou: esse bebê é um dos meninos hebreus. Aí Eu entrei em cena e disse à princesa que iria arrumar uma babá hebreia para cuidar do neném. Adivinha quem eu sugeri à princesa? A nossa mãe! eu voltei para casa e lá minha mãe e meu pai nos ensinaram a amar a Deus, o único e verdadeiro Deus. Moisés desmamado foi morar com a princesa e se tornou o príncipe do Egito, sendo filho da filha do faraó. Mas como foi ensinado sobre o grande Deus Jeová, criador do universo, ele não abandonou a sua fé e se tornou o grande líder do povo de Deus. Ensina A criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Samuel. Muito linda a história dessas duas crianças. Mas quem é você? E quem eram seus pais? Eu sou o menino Samuel. Meu pai se chamava Eucana, minha mãe era Ana, mas ela não tinha nenhum filho. É mesmo, mas isso era uma vergonha para uma mulher hebreia. Por aí vocês já imaginavam a tristeza da minha mãe. Mas a sua mãe não ficou só nessa tristeza. Ela agiu através da oração, não é mesmo? Sim, ela foi ao templo, orou a Deus e fez uma aliança com o Senhor dos Exércitos. Ela orou assim: se atendestes a oração de tua serva e me deres um filho varão, eu lhe darei por todos os dias de tua vida. Que linda promessa! A linda promessa que Ana fez com Deus, oferecendo seu filho a ele. Deus atendeu a oração da minha mãe. As palavras do sacerdote Eli, com certeza, aquietaram o coração de sua mãe. Sim, ele disse: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda a tua petição. Que maravilha! E Ana voltou para casa e seu semblante já não era mais triste. Ela perseverou na certeza da aliança que ela firmou com Deus. Quando eu nasci, fui consagrada a Deus. Você não viu mais a sua mãe? Não, eu só a via uma vez ao ano, quando ela ia ao templo a cultuar ao Senhor, matar a saudade de me ver e me trazer roupas, todo aquele carinho de mãe, que todas têm. Eu tive uma grande mãe, desde sempre ela me ensinou a amar a Deus. Samuel cresceu em estatura e em consagração a Deus, e bem cedo Deus falava com ele, e ele aprendeu a ouvir e obedecê-lo como servo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Muito obrigado. Davi. Eu nem vou perguntar quem é você. Você é com certeza o pastorzinho Davi. Conte a tua história. Eu sou a oitava filha de Jessé. Esse é o nome do meu pai. Um dia o profeta Samuel foi à casa de meu pai para ungir o próximo rei de Israel.
Mas o único que sabia disso quando Samuel entrou na cidade de Belém era ele próprio. Sim, porque o rei ainda era Saul e nem imaginava que Deus havia rejeitado. Portanto, Samuel chegou até meu pai e convidou, juntamente com a sua família, a fazer um sacrifício a Deus. Samuel disse: santificai-vos e venha comigo. Quem estava nesse culto? Meus pais e meus 7 irmãos. E você, onde estava? Você não é o 8º filho? Sim. Eu estava cuidando das ovelhas no campo. Pera, então seus pais esqueceram de você? Sim, mas Deus não esquece de mim. Como assim? Quando meus 7 irmãos passaram pelo profeta Samuel, Samuel falou para meu pai: Deus não escolheu nenhum dos seus 7 filhos. E depois? Depois, o profeta Samuel perguntou a meu pai se não tinha mais filhos. Meu pai disse: ainda falta o menor. Aí com certeza Samuel mandou te chamar. Sim, quando cheguei, Deus disse a Samuel: levanta-se, urge-o, é esse. E Davi foi o maior rei de Israel, o único rei que durante seu reinado não houve adoração a ídolos. E a Bíblia diz que era o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Ele também errou? Sim, mas ele se arrependeu profundamente e pediu um coração novo e um espírito reto. Ele amava a Deus, aprendeu desde criança a honrá-lo e a adorá-lo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. A escrava de Naamã. Quem é você? Eu fui presa pela tropa de Síria e me levaram para trabalhar como mulher de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era o chefe do rei de Síria. Então, ele era o primeiro-ministro das Forças Armadas da Síria. Sim, ele era um grande homem. A Bíblia diz que Naamã era um homem de muito respeito e era valoroso, diz em 2 Reis 5:1. Mas ele tinha uma doença terrível. Sim, ele era leproso e eu tinha muita pena dele. Que situação terrível! Ele era tão poderoso, mas ele foi condenado à morte. Mas a história dele mudou, graças a você e o seu testemunho sobre o grande Deus de Israel. Sim, um dia eu falei para minha patroa do meu país, na vila de Samaria, que tinha um profeta único e verdadeiro que curava a lepra. Como foram os detalhes dessa viagem? O meu senhor pediu permissão ao rei de Síria e mandou uma carta ao rei de Israel. Certamente ele foi com uma comitiva e presentes caríssimos, etc. Sim, mas o rei de Israel pensou que era uma pegadinha do rei de Síria e ficou muito nervoso. Mas o rei não sabia da existência do profeta? Quem era o profeta nessa época? Era o profeta Eliseu. E continuando, Eliseu soube do estresse e falou ao rei de Naamã: por acaso, ó rei, sua majestade, não sabe que o profeta é em Israel? Isso é incrível. Você é uma criança e sabia da existência do profeta, e o rei não sabia. E até hoje acontece com os poderosos esse tipo de coisa. É muito orgulho pessoal se esquecer que o Deus de Israel é tão poderoso. Sim, mas você acha que o festival de orgulho acabou? Como assim? Naamã teve um ataque de orgulho e não queria obedecer às ordens do profeta. Como assim? Ele quase não foi curado, porque queria que o profeta fizesse o que ele imaginar. Mas como assim? O que o profeta orientou ele a fazer? Ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e na 7ª vez seria curado. Enfim, ele conseguiu obedecer? Sim, e foi curado. A escrava de Naamã deu um testemunho de sua fé em Deus. Naamã foi curado fisicamente e espiritualmente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6.
o menino que levou os pães e peixes. Seu personagem é muito importante, não é? Sim, eu presenciei um dos maiores milagres de Jesus, a multiplicação de pães e peixes. Com certeza foi a tua mãe que cuidadosamente preparou esse lanche. Sim, foi ela. Eu queria ver Jesus e minha mãe me deu a permissão. Como era bom ouvir os seus ensinamentos. Eu amava Jesus melhor. Eu amo Jesus. A tua mãe era uma mulher prática. Ela sabia que você iria ficar horas ouvindo o mestre. Que mulher virtuosa. Ela pensou na sua alimentação completa. Corpo e espírito. Exatamente. Ela sabia que Jesus era o Messias prometido e me ensinou desde pequeno sobre o grande amor de Deus por mim. Qual foi o discípulo que descobriu que você tinha levado no lanche? Foi André, irmão de Simão. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A filha de Jairo. Você está representando a filha de Jairo. Que personagem infantil, maravilhoso. A Bíblia registra, não é? Sim, minha história começa assim. Meu pai é um homem muito importante, é o príncipe da sinagoga. Mas o melhor, eu posso falar dele, é que ele é um homem temente a Deus. Então, Jairo é um homem sábio, pois ele tem Deus como seu Senhor? Mas o que aconteceu com você? Eu fiquei muito doente. Eu sou filha única e tenho 12 anos. Meu pai tem dinheiro para pagar os melhores médicos. E não deu certo? Não, eu só piorei. E meu pai resolveu procurar os médicos dos médicos, Jesus. Sim, a Bíblia descreve a aflição dele. Ele se prostrou aos pés de Jesus e rogou que fosse até a sua casa. Já pensou a humilhação, segundo os homens religiosos da época, vendo meu pai ajoelhado no meio da rua? Sim, realmente era uma humilhação. Mas na Bíblia está escrito que é melhor obedecer a Deus do que os homens. Só que na caminhada para minha casa, que já estava lenta, parou para o desespero do meu pai. É verdade, Jesus parou e curou uma mulher. E seu pai, desesperado. Só que para piorar, tinha chegado a notícia que você tinha morrido. Que decepção, acabou tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus é o Senhor da vida. Ele disse para o meu pai: Não temas, crê somente e você será salvo. Entrou na minha casa e deu uma ordem com toda a autoridade: Levante-se, menina, glória a Deus. Com certeza, esses pais levaram para toda a sua vida e a de sua filha a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A história de Rod. Eu vivi no tempo do rei Herodes. Como era esse rei? Era um grande perseguidor dos primeiros cristãos. Como eram essas perseguições? Pior impossível, com prisões, massacres e mortes. Mortes? Ele mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Quando viu que esse absurdo agradou os judeus, mandou prender a Pedro. Como era essa prisão? Era de segurança máxima. Pedro estava guardado por 16 soldados. 16 soldados? Põe máximo nisso. Como era dia dos pães asmos, Páscoa, uma festa hebraica, Herodes esperava apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa, enfim, um ato político. E o que fazia a igreja enquanto Pedro estava preso? A igreja fazia a contínua oração, rogando Deus por Pedro. O que aconteceu na prisão? Deus respondeu às orações? Sim, com um grande milagre, Deus enviou o anjo do Senhor até a prisão. E depois? Pedro estava dormindo e o anjo lhe disse ao tocá-lo: Levanta-te depressa. As cadeias e algemas se soltaram de suas mãos e Pedro estava solto. E deu tudo certo? Sim, Pedro e o anjo passaram por todos os guardas, as portas se abriram e Pedro estava solto na rua. Estando livre, ele foi à casa da mãe de João Marcos, pois lá os cristãos estavam orando por ele. Por um pouco de tempo, Pedro pensou que estava sonhando, mas quando viu que era de fato real, ele disse:
Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro chegou até a casa, bateu na porta e quem atendeu? Fui eu, conheci a voz do apóstolo Pedro. Avisei a todos da casa, mas eles duvidaram de mim. Sabe que aquela desculpa é coisa de criança. E depois? Pedro continuava a bater e resolveram abrir a porta e se espantaram. Oh, homens de pouca fé, não era isso que eles pediam em oração. Todos nós somos assim. Pedro contou o milagre do seu livramento, pediu para contar para os outros irmãos e partiu para outro lugar. Rod estava em reunião de oração, porque certamente seus pais também ali estavam. Só assim, frequentando os cultos da igreja, a criança aprende. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A cura do filho do oficial do rei. A minha história é muito linda. Eu estava muito doente e os médicos falaram para meu pai que eu não ficaria curado. Enfim, você estava perto da morte, segundo a ciência. Sim, isso mesmo, mas o meu pai que tinha um alto cargo com o rei... Sim, ele era o oficial do rei e o seu dinheiro não comprava sua saúde. E aí meu pai soube que Jesus estava na Galileia e eu vou ler a narrativa bíblica na íntegra. Havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido que Jesus estava na Galileia, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O oficial lhe disse: rogou-lhe, Senhor, deixe antes que meu filho morra. Vai, lhe disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu na palavra e foi. Seus servos lhe vieram ao encontro e lhe disseram que o seu filho vivia. O homem perguntou a que horas que seu filho melhorou. Eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, o pai percebeu que foi a mesma hora que Jesus lhe disse: seu filho viverá. E ele e toda a sua família creu. Que história maravilhosa! E toda a minha família foi salva. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O filho da irmã de Paulo. Qual é a sua história? Quem você está representando? A minha história está registrada no livro de Atos. Eu sou o filho da irmã do apóstolo Paulo. Ah, estou me lembrando. Você ouviu acerca de uma cilada, enfim, uma conspiração dos judeus para matar o teu tio. Como os judeus não perceberam sua presença? Ah, essa é a vantagem de ser um mancebo. Enfim, uma criança. Ninguém me viu. Sim, e depois? Eu entrei na fortaleza onde estava o meu tio e contei toda a pegadinha que os judeus estavam combinando para matá-lo. Como era essa pegadinha? Iriam pedir à autoridade romana para levar o apóstolo para uma falsa audiência e, no caminho, o matariam. Tinham 40 homens preparados para isso. Que armação, quanto ódio. Você fez uma parte importante para o livro de Apóstolo Paulo. Sim, naquela madrugada, Paulo foi para Cesareia com uma grande escolta, soldados, arqueiros e cavalos. Ele levava uma carta para o presidente Félix. Qual era a acusação dos inimigos de Paulo?
na carta a Félix, diz: acusam de questões religiosas. Mas, seguindo Félix, ele disse a respeito do apóstolo Paulo: nele não há nenhum crime. Tinha mais uma informação mais importante. Paulo era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. Paulo teve a oportunidade de pregar para Félix, para Festo, para César, para Agripa, enfim, para várias autoridades. A sua mãe, com certeza, lhe ensinou a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Vocês estão de parabéns! Caramba! Vocês fizeram um passeio pela Bíblia, muito legal. Pesquisando os personagens das crianças. Mas, porém, será que vocês não esqueceram de ninguém, não? Quem, mãe? O maior e o mais importante bebê do planeta Terra. Claro, Jesus! O Deus que se fez homem. E que habitou entre nós. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. Eu queria falar aqui nesse momento, a gente recitar Deuteronômio 6. Se vocês puderem colocar para a gente. Agora. Vamos recitar aqui Deuteronômio 6. Conseguimos? Vou começar aqui, vocês vão começar. Isso. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Tu o amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E estes mandamentos que hoje te dou permanecerão para sempre em teu coração, e os ensinarás a teus filhos. Lembrar-te-ás constantemente deles, quer estejas em casa ou viajando, na hora de levantar ou de deitar, e fixá-lo-ás em tua mão, como um sinal, e eles estarão como um frontal diante dos teus olhos. Serão gravados por ti nos batentes e nas portas de tua casa. Temerás o Senhor teu Deus, servi-lo-ás e não invocarás seu nome em vão. Quando teu filho perguntar, de onde vêm essas instruções e estas leis e estas ordens, responderás, nós éramos escravos de Faraó do Egito, e o Senhor nos libertou com seu poder. Realizou diante dos nossos olhos milagres prodigiosos que atingiram terrivelmente o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Libertou-nos para conduzir-nos ao país que havia prometido a nossos antepassados. Foi Ele quem nos mandou observar todas estas leis e temer a Deus, a fim de que sejamos sempre felizes, e Ele nos conserve a vida como faz hoje. E estaremos sempre no bom caminho, se permanecermos fiéis à lei do Senhor, nosso Deus, como Ele ordenou.
tão pequenino como eu e você. É Cristo Rei nascido na cidade de Belém. E ali na manjedoura ele quis nascer. Então vieram magos com presentes lhe trazer. Cantemos todos juntos em louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, que nos concede a salvação. A Ele toda a glória pelo seu amor. E assim louvemos sempre com prazer e gratidão. Nasceu um pequenino como eu e você. É Cristo Rei nascido na cidade de Belém. E ali na manjedoura ele quis nascer. Então vieram magos com presentes lhe trazer. Cantemos todos juntos em louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, que nos concede a salvação. A Ele toda a glória pelo seu amor. E assim cantemos sempre com prazer e gratidão. Alô, muito obrigado. É um pouco estranho. Aqui toda a galerinha estava muito nervosa, a gente confessa,
Mas eu vou fazer uma oração para a gente encerrar aqui rapidinho. Feche seus olhos, se possível. Muito obrigado. Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado por esse teatro, essa música. Muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Quem não pôde vir, que está ali no online. Jesus, muito obrigado por ter dado capacidade para a gente ter feito teatro. Com medo, nervoso, mas a gente fez. Em nome de Jesus, que todo mundo possa voltar para casa tranquilamente. E que após essa oração, quem vier por vir, seja muito abençoado, e todos que estão aqui e que estão vendo o culto. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.